Uma vez que nós conhecemos a Deus, não tem mais como retroceder, não tem mais como voltar atrás. A própria palavra diz: para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Nós conhecemos o Deus Criador, o Deus poderoso, o Deus protetor, aquele que nos fez, que nos criou, que nos deu vida, que nos traz esperança, que nos guarda, que nos protege. Então, nós temos essa certeza. Só que muitas vezes a gente vacila, a gente erra no momento da caminhada, a gente comete erros que nos prejudicam a nós mesmos. Que às vezes a gente pensa que Deus nos abandona. Não, não nos abandona. Mas Ele quer que nós reconhecemos nosso erro e pedimos perdão e para nos refazer diante de Deus. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Amado Deus e Pai, bendito é teu nome, engrandecido é teu nome para sempre, Senhor. Obrigado pela noite que nos concedeu, Pai. Obrigado pelo teu infinito amor. Obrigada por tua misericórdia, Senhor. Obrigada, meu Deus, porque sabemos que em todo canto acontece tudo porque a tua palavra é que permite, a tua palavra é a tua voz, Senhor amado. É o teu poder e é o teu tempo. A Austrália está aí nos Estados Unidos com neve, aqui a gente com calor, em Bahia, nosso Brasil. E louvado seja teu nome, Pai, porque tudo é na dispensação da tua mão, meu Pai. Não acontece nada sem que tu permita, Pai. E tu diz na tua palavra que não vem peso além do que a gente possa suportar. Não vem o frio que a gente possa suportar. E nem vem o calor que a gente não possa suportar. Obrigado por tudo, Senhor. Pelo firmamento das tuas mãos. Oh, Jesus. Obrigada porque tu és Deus por excelência. Deus, toma o Fábio nas tuas mãos, toma o Caio, toma a Ruth, toma o irmão Mário nas tuas mãos, Senhor. Toma nas tuas mãos todos os componentes do nosso devocional, Pai. Contempla-nos, ó Pai, vamos ler a tua palavra, Pai. Que tu venha, Senhor, usar os lábios da Tamires, cobrindo ela com teu sangue, Senhor amado, e a unção do teu Espírito. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Ser com o Fábio aonde ele estiver. Senhor amado, que tu possa passar a tua mão poderosa sobre a vida do Fábio. E sabemos que a luta é grande, mas não vem nada além do que a gente possa suportar. Em nome de Jesus, eu te oro humildemente. Amém. Amém. Livro de Êxodo, capítulo 33, que tem por tema: Deus não irá no meio do povo, mas enviará um anjo. Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua semente a darei, e enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Portanto, o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel, povo obstinado és, se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém, agora, tira de ti o teu atravio, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então, os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial,
desviada longe do arraial. E chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem, que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinavam-se, cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber o que hás de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Olha, aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhes: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Agora não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o resto que há sobre a face da terra. Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto, que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse: Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: Não poderá ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda de penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não verá. Essa palavra, né? A gente tem que haver um acompanhamento, saber, né, sobre a história, do que Deus tem falado com o povo, e a gente está vendo que o povo de Israel é um povo rebelde, né? Como nós. Somos um povo rebelde, somos um povo escolhido por Deus, porém um povo rebelde, um povo que, quando Deus dá a bênção, está feliz, está maravilhoso, mas quando passa, esquecemos, né, de Deus. E aqui, nós vemos no capítulo anterior que o povo fez, né, o bezerro de ouro.
E nesse bezerro de ouro, Deus ficou muito entristecido com isso, né? Porque eles tinham adorado, quebrado o primeiro mandamento, que era adorar a Deus acima de todas as coisas. Então, a partir dali, Deus, ele não quis mais acompanhar o povo ali naquele momento, naquele trajeto, né? Ele não quis. Então, o que ele fez? Enviou o seu anjo. Ele disse, então, eu vou enviar o meu anjo, né? Aqui no capítulo 1º. Não, aqui no verso 2. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora quem? Os cananeus, os amorreus, os heteus e os fariseus, e os heveus e os jebuseus, que eram povos que moravam lá na terra de Canaã. E a terra de Canaã foi a terra prometida que Deus falou que ia dar, né? Ao povo de Israel. Então, Deus disse que ia enviar um anjo para tirar aquele povo. Mas a presença de Deus, ela não estava ali no meio do povo. Por quê? Da rebeldia deles, né? Então, Deus, ele teve que se retirar, né? E aí ele tirou esse povo. Esse povo era um povo muito rebelde. Esses cananeus, amorreus, fariseus, heveus e jebuseus. Eu vou dar até uma pesquisada aqui, daqui a pouco a gente fala sobre eles, né? Que eu já ouvi falar, mas acabei esquecendo sobre o povo que esse povo fazia. Mas Deus, ele jurou, né, que ia levar o povo de Israel à terra de Canaã. Era uma terra que manava leite e mel. Era uma terra muito próxima, uma terra muito boa. E eu já ouvi falar, né, também vou dar uma olhada aos irmãos, já ouvi falar que os cachos de uva lá eram enormes. Era praticamente do tamanho de uma pessoa, os cachos de uva. Então, era uma terra muito boa. Então, Deus, ele queria dar uma terra boa, né? Para o povo, para os filhos dele. Mas, para isso, ele tinha que tirar aqueles que ele não queria na terra, porque esse povo que estava morando lá, né? Que eram os cananeus, os amorreus, os fariseus e os heveus, era um povo mau. Era um povo muito mau. Mas também o povo, como ele fala aqui, né? Que no versículo 3, que o povo de Israel, eles eram um povo obstinado, né? Um povo em pecado. E para que ele não os consumisse no meio do caminho, para que ele não matasse, o que ele ia fazer? Ele ia se retirar. Ele não ia seguir com o povo. Então, ele deixou o anjo para poder só ir acompanhando, né? E no versículo 4 diz, e ouvindo o povo essa má notícia, entristeceu-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios, né? Ou seja, as suas joias, né? As suas joias, porque, né, a gente sabe que o povo, antigamente, hoje muitas das vezes a gente não liga, né? De usar nada, mas o povo, eles usavam joias, né? Eles se arrumavam, né? Mas nesse momento eles não quiseram, porque eles ficaram tristes. E quando eles ficavam tristes, eles tiravam tudo, né? Tudo que eles tinham e usavam as roupas mais simples, ou até, se fosse sinal de humilhação, panos de saco, né? E aí Deus disse mais uma vez aqui, né? No versículo 5, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, povo obstinado és, se em um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora, tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então Moisés, acredito eu com essa palavra, que ele estava, né, ornamentado. Ele estava todo arrumado, com suas joias, né? Mas aqui neste momento Deus pediu para ele tirar. Porque se ele fosse, né, no meio daquele povo, ele iria consumir todos eles por conta do seu pecado.
né? Porque cá no capítulo 32, nós vemos, né, que Moisés mandou matar, né, todos os idólatras, todos aqueles que não quiseram estar do lado de Deus. Porém, mesmo os que morreram, que foi 3.000 homens, havia gente ainda rebelde no meio daquele povo, porque senão Deus não ia falar isso, né? Então, ainda haviam pessoas rebeldes ali. Então, Deus, né, no versículo 35 do capítulo 32, diz que Deus ainda feriu o povo por quanto fizeram o bezerro, né, que Arão tinha feito. Deus ainda tinha mandado uma praga para aquele povo, né? Tinha uma praga, porém ele não tinha matado tantas pessoas e ele ainda estava, né, zangado com o que o povo tinha feito com ele. Então Deus não queria falar ali com o povo literalmente como ele tinha falado. Então, né, eles tiraram os atavios, Moisés ele colocou uma tenda afastada do arraial, né, longe do arraial, para poder falar com Deus. Nessa hora, Moisés ele está rogando, né, rogando pela presença de Deus, porque a presença de Deus, ela não estava no arraial, porém Deus tinha enviado um anjo. Então a gente sabe, né, irmãos, que a gente olha assim, eu sempre gosto de falar isso, que se com Deus tá difícil, imagine sem Deus. Imagine sem Deus ali naquele lugar, no meio do deserto. Aqui pelo menos a gente tem trabalho, né? A gente tem comida, a gente vai se virando, porque o povo do mundo, os ímpios, se vira, né? Mesmo sem Deus, eles vão se virando, vão vivendo pela misericórdia de Deus. Porque a misericórdia significa favor não merecido. Não merecemos, mas temos essa misericórdia de Deus, né? Agora imagine lá no deserto. Eu imagino o deserto como uma areia, né? Um lugar de só areia, muito calor, não tem água disponível, não tem comida disponível, não tem mercado, não tem mercearia, não tem nada. Não tem nada, né? Imagine ali num lugar. Era muito difícil, então. E quem era que fornecia o alimento? Deus. Quem era que fornecia a água? Deus. Quem era que conservava as roupas, as sandálias? Era Deus. Então, Deus, ele provia todas as coisas. Agora, pense eu em você, sem a presença de Deus ali naquele lugar. Estava sendo muito difícil. Então, Moisés, ele se afastou ali do povo, do arraial, para poder rogar a Deus, para que Deus voltasse, a sua presença voltasse ali, para aquele lugar, para aquele povo, né? Deixa eu ler esse versículo 13, que fala: agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Aqui ainda é Moisés rogando, né? Da presença de Deus. Porque ele não queria continuar caminhando, andando sem a direção do Senhor. Porque como Deus ele estava, né, calado, a presença dele não estava ali, então eles não estavam sendo direcionados ali por Deus, né? Eles estavam no Monte Sinai e eles, né, quando Deus se afastou, e aí Deus levou o anjo e eles foram para o Monte Horebe. Porque esse lugar aqui, onde a gente está falando, né? Fala aqui no verso 6. Falam que eles estavam ao Monte Horebe. E aí tiraram, né, todos os seus atavios para poder ver se a presença de Deus chegava ali, né? Só que quando Moisés, né, estava lá na sua tenda, Deus, ele falava ali com Moisés.
né, sobre uma coluna de nuvem, que fala no verso 9, que quando Moisés, né, e aconteceu que entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Então, ali tinha, no caso, tipo, fechava, né? Ali a entrada da tenda, porque a tenda não tem porta, né? Então, fechava a entrada da tenda e Moisés tinha o seu particular com Deus, porque Moisés estava, tipo, confrontando, né? O Senhor, porque o Senhor, ele estava afastado e Moisés estava querendo trazer ele de volta. Estava clamando ao Senhor para poder trazer ele de volta. E é como nós, né? Sem a presença de Deus, o que somos? Não somos nada. Somos como uma folha seca, né? Que o vento ele leva para lá e para cá. Nós não temos caminho, nós não temos destino. Assim estava Moisés. E aquele povo estava sem direção. Porque desde o momento de quando eles saíram do Egito, Deus ele estava direcionando Moisés e o povo para onde? Para a terra de Canaã. O destino era a terra. Então Moisés falou para Deus, né? Que se a presença de Deus não fosse com ele, que ele não iria sair de onde ele estava, que era do É isso Monte mesmo. Horebe. Ele disse no verso 15, então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Então Moisés, ele falou com Deus, né, que só ia se Deus fosse com eles, se a presença fosse com eles. Porque senão não adianta, né? Aí no 16 diz, como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo, né? Ele estava fazendo uma pergunta a Deus, como é que ele iria saber? Como é que ele ia saber que se ele tinha achado graça, né? Aos olhos do Senhor. Acaso não é por andares tu conosco? E separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre toda a face da terra, né? Aqui ele estava fazendo a pergunta a Deus, porque ele sabia que o povo de Israel tinha sido separado por Deus, né? Por isso que ele fazia, né? Esse clamor, essa súplica a Deus para que Deus achasse, né? Graça aos olhos dele, que ele estava, né? Fazendo o correto. E aí, quando chega aqui no 18 até o 23, vai falar que Moisés, ele roga a glória do Senhor. Ele roga para ver a glória do Senhor. E nós não sabemos, como a palavra vem nos dizendo, que ninguém pode ver a glória do Senhor. Ninguém pode ver a face do Senhor. Porque senão pode morrer, né? E eu procuro sempre imaginar, sabe? As coisas, quando eu leio, vem assim na minha mente, porque a gente conjectura aquilo. E a palavra de Deus diz que tudo que imaginamos é bem maior do que aquilo, né? Então, eu imagino a face do Senhor, uma face reluzente, né? Como algumas palavras vão nos falar um pouquinho. É a face reluzente, que não dá para a gente enxergar. Não dá para a gente ver. É como o sol. Você olha, você sabe que o sol é redondo, você até vê a forma redonda, mas você não consegue ver ele certinho, literalmente. Quando você olha para a luz, a sua visão ela escurece. Comigo, pelo menos, é assim, né? A minha visão ela fica escura, igual se eu olhar para uma lâmpada. É a mesma coisa. Eu olho para a lâmpada, eu sei ali que é uma lâmpada, porque eu já vi uma lâmpada apagada, mas ela fica escura. Então, é a mesma coisa que eu imagino a face do Senhor, como É era, né? verdade. E aqui, Sim. Moisés estava pedindo isso. Estava pedindo para ver
a glória do Senhor, mas o Senhor não podia mostrar a glória dele. Então, Deus criou um algo para que Moisés pudesse ver um pouco, que foi as costas, né? As costas de Deus. Tá vendo? Aqui. E havendo tirado no 23, e havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não verá. Então, Deus mandou ele ficar, né, entre uma penha, na penha, entre uma rocha, entre a fenda dessa rocha, né? Eu conjecturo aqui, né, duas rochas, e no meio da rocha, né, um espaço, assim como está a minha mão, né? Um espaço. E aí, naquele espaço ali, que Moisés ia ver as costas de Deus. E Deus colocou a mão, né? A gente pode conjecturar o tamanho da mão do Senhor. Eu creio assim em um Deus tão grande, tão gigante, né? Tão. Aí eu não sei nem como explicar, né, irmãos? A grandiosidade que eu imagino o nosso Deus. Me vem na memória aquele desenho, né, João, o gigante e João pé de feijão, né? Que tinha aquele gigante bem grandão, e aí João, não sei se vocês já assistiram esse desenho, João, ele subia no pé do feijão e dava onde? Lá no céu. E o castelo do gigante era lá, né? E era um homem bem grande, e João, ó, pequenininho. Então, quando a gente assiste, quando a gente lê, a gente vai conjecturando na nossa mente assim. Então, eu imagino, né? Deus, ele bem grande. Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Ele está em todo lugar. Mas eu imagino, né? Ele é um Deus bem grande. Então, eu acredito que a mão dele é bem grande, né? E aí ele colocou a mão, né? Naquela fenda daquela rocha, para Moisés poder só ver as costas dele. Então, esse Deus é lindo, é maravilhoso. A gente não tem, irmãos, como explicar, porque a Bíblia Verdade. nem é para ser explicada, é para É ser isso mesmo. obedecida. A gente não precisa entender, como eu digo aqui até, né, para minha filha, às vezes, que eu falo não, e ela, por que não? Por que isso? É porque não, e acabou, não é para entender tudo, não. Só é para, né? Só Obedecer, é é isso aí, verdade. pronto. A mesma coisa é o nosso Deus com a gente, né, seu Mário? A Sim, mesma coisa é o nosso Deus conosco. é Nem tudo é para verdade. saber, nem tudo é para a gente poder explicar, porque vai ter palavra que você vai ler e você não vai entender nada. Já vai ter palavra que você vai entender, que é aquela palavra que Deus quer falar com você, quer falar com outras pessoas, porque a gente é instrumento. A gente aqui nesse devocional está sendo instrumento, falando sobre a palavra do Senhor. Pessoas podem escutar através disso, né? Querer É, entender esse versículo através desse canal, através disso. Então, nós somos canais de bênção para o Senhor. E quanto mais aprendemos, mais podemos falar da palavra de Deus, né? Deixa verdade. eu explicar, me ajude, viu, irmãos? Eu estou com a Tá, garganta eu seca. vou ajudar você um pouquinho. Eu vou dar- essa palavra de hoje me leva lá no Salmo 121, né? Que fala que Deus é guarda fiel do seu povo. Ele fala assim no Salmo 21, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, né? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquejará. Eis que não tosquejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída,
desde agora e para sempre. Então, o meu devocional de hoje fala a respeito disso, né? Ele fala da proteção de Deus, porque o que pôde perceber ali, que Moisés ficou preocupado, né? Se Deus não ia com ele, como é que ele ia prosseguir? Ele até falou, ó, então não me faça sair daqui, porque não tem como prosseguir sem Deus, né? Uma vez que nós conhecemos a Deus, Tamires, Caio, Ruth, Marineide e aqueles que estão nos assistindo, uma vez que nós conhecemos a Deus, não tem mais como retroceder, não tem mais como voltar atrás. A própria palavra diz: para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Nós conhecemos o Deus Criador, o Deus poderoso, o Deus protetor, aquele que nos fez, que nos criou, que nos deu vida, que nos traz esperança, que nos guarda, que nos protege. Então, nós temos essa certeza. Só que muitas vezes a gente vacila, a gente erra no momento da caminhada, a gente comete erros que nos prejudicam a nós mesmos. Que às vezes a gente pensa que Deus nos abandona. Não, não nos abandona. Mas Ele quer que nós reconhecemos nosso erro e pedimos perdão e para nos refazer diante de Deus. E isso que Ele quer. Ele não quer que a pessoa continue no erro. Não. Você me conhece hoje, sabe que eu sou com você, sabe que eu não gosto disso, daquilo outro. Então ande certo, procure fazer o certo para poder eu ser com você. Então, o meu devocional de hoje fala assim: ao longo de toda a extensão de uma praia no Pacífico da Nova Zelândia, um grupo de banhistas de repente se viu cercado por um cardume de golfinhos que os forçou a se reagrupar, circundando-os conforme se aproximavam cada vez mais. Um dos banhistas notou um tubarão branco ao longe, vindo diretamente em sua direção. Por quase uma hora, os golfinhos formaram um anel de segurança ao redor deles, para evitar que o animal se aproximasse, até que todos os banhistas conseguirem sair da praia. Amigos cristãos, isso não nos faz pensar na proteção que Deus nos concede? Desde que o pecado entrou no mundo, Romanos 5:12, Satanás tem sido um adversário à espreita, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Estamos lidando com um inimigo muito mais forte e inteligente do que nós. Mas o Senhor Jesus o venceu na cruz. E isso deve nos exortar e nos refugiarmos cada vez mais dele. Deus mantém seu escudo sobre os seus, todos os que dependem dele. Ele ergue uma cerca de proteção que Satanás não pode derrubar. Se vivermos perto do Senhor Jesus, não precisamos tremer e nem temer com os ataques do inimigo. O próprio Senhor intercede por aqueles a quem redimiu. Ele disse aos seus discípulos: Simão, Simão, eis que Satanás nos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Essa palavra vem para mim e para você, Tamires, para você, Marineide, para você, Caio, para você, Ruth, e para todos aqueles que nos assistem, né? Nós devemos confiar em Jesus. Ele é quem intercede por nós. Nós o conhecemos, nós o cremos, nós somos bem-aventurados porque não o vimos, mas cremos que ele existe, que ele veio e que deu a sua vida por amor de nós. Então nós o temos, não devemos, nos abater. Vamos ficar firmes, acreditando que vai dar tudo certo, já deu tudo certo, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Marineide, minha querida irmã, está com a sua oportunidade. Glória a Deus.
Eu fico muito feliz, sabe, porque aqui eu aprendi que a presença de Deus, nós não podemos viver sem a presença de Deus. Sem a mão poderosa de Deus, nós não vamos a canto nenhum. Se o Senhor não estiver conosco, não vamos para canto nenhum, não arredamos nem o nosso pé do lugar. E a mãozona de Deus, olha o poder de Deus, né? É por isso que ele relata na sua palavra que ele não dá a sua glória a ninguém. E quem vê a face do Senhor morre. Porque a face do Senhor é muito grande. A Tamires, ela fez aí como é que diz a comparação do sol. Ninguém consegue olhar para o sol. Qual é o ser humano que vai deixar seu olho nu para olhar aquele sol? Não aguenta. Até uma luz comum a gente não consegue. Agora, imagine a glória de Deus, o poder de Deus. Eu já contei para a Tamires, quando eu fui arrebatada, eu contei para ela um pouquinho das coisas. Eu acho que se ela não esqueceu, ela deve lembrar disso aí. Mas não quer dizer isso. A honra e a glória é do Senhor Jesus. Então, tudo no tempo de Deus, tudo para a glória de Deus, e a mão do Senhor poderosa é que nos protege e estendida a Ele. Você vê Isaías, eu estava imaginando como um dia eu fui pregar na praça e eu pedi a Deus, eu jejuei e pedi ao Senhor, Senhor, qual mensagem eu trarei na praça? Multidão, muita gente. E Deus falou, fale do meu palmo. Eu falei, falar do teu palmo, Senhor? Fale do meu palmo. E eu pedi ao Senhor, naquele momento eu não estava sabendo de onde eu ia extrair a mensagem do palmo de Deus, a mão de Deus e o palmo de Deus. E Tamires Dias me relembrou o tamanho da mão de Deus, oh aleluia, o palmo de Deus. Isaías está registrado, acho que é o capítulo, não vou falar assim, porque agora não estou tendo lembrança, acho que é 20, Isaías 20, é uma coisa assim. Relata que a mão de Deus era grande, que o palmo de Deus é tão grande, e Deus, ele mediu os alteiros, os montes, mediu as águas, tudo com o palmo da sua mão. Oh, aleluia! Imagine o palmo de Deus. Imagine a extensão da mão de Deus. Imagine, se você for contar, um dia eu fui contar aqui a metragem aqui do chão, eu falei, eu tenho vontade de colocar um balcão americano. Aí saí medindo aqui para dividir a cozinha, que até hoje eu não dividi, mas eu vou dividir, né? Aí pisei, contei nos pés, porque eu não tinha uma trena, não tinha um medidor. Contei nos pés quando iria dividir. Agora imagine, gente, o palmo de Deus. Nossa, meu pé, eu esticava ele assim para poder dar certinho para me contar. Agora imagine a extensão do palmo de Deus. Imagine como Deus é tão minucioso, como Deus é tão dizendo para o meu Senhor, obrigada, Jesus, porque eu não sei viver sem a tua presença. Que nós venhamos relatar nesse dia, o dia inteiro. Diga assim, ó, com tudo que você for fazer, você fala assim, Senhor, eu não sei viver sem a tua presença. Eu não sei andar sem tua presença. Eu quero, Senhor, estar sempre na tua presença, porque eu estando na tua presença, Senhor, assim eu caminharei, porque tudo está moldado e medido por ti, Senhor, e glorificado e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. E Deus obrou maravilha naquele dia no culto na praça. Extensão do palmo de Deus. E é assim que Deus faz. É a mão de Deus, é o poder de Deus. Se a gente se atrever a pedir que vê a face de Deus, morre. Então vamos dar glória a Deus e ficar na dispensação de Deus, porque Deus é Deus. Amém. Ei, Marineide, me lembrei agora que você é uma mulher inteligente, usou os pés para usar como treina, né? Já que você não tinha treina, você mediu com os pés. Que inteligência, hein? Meu Deus do céu, você vê como Deus é bom? Pensa que não foi Deus que deu essa ideia? Ah, eu não tenho uma treina, eu vou usar meu pé aqui, eu vou medir certinho. E não teve erro não, né? Oh, glória a Deus. Só que eu não fiz ainda o meu balcão ainda. Eu pedi até o dia de hoje,
Eu medi, mas até o dia de hoje eu não realizei esse sonho de fazer esse balcão americano. Mas eu vou fazer em nome de Jesus. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Aleluia, glória a Deus. Ai, Senhor da glória. É isso aí, gente. Só Deus só tem a acrescentar em nossas vidas, viu? Só acrescentar coisas boas, coisas maravilhosas. Nós é que vacilamos, né? Nós é que vacilamos. Eu estava vendo aqui, 2 Timóteo 2,19, ele fala: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este solo, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Quer dizer, Deus conhece os que são seus, né? Ele fala para a gente ficar firme nesse selo, né? E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. E ele fala, aí ele dá uma declaração assim, sabe? Ora, numa casa grande, não há somente vasos de ouro, de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso de honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Então, meus irmãos, a gente vê que a palavra de Deus, ela lá do comecinho, por que aconteceu isso lá no deserto? Por que aconteceu isso com aquele povo? Que Deus era com eles, de repente eles vacilaram, e morreu mais de 3.000, que não foi para o lado do Senhor, mas como a Tamires mesmo explicou, ainda tinha alguns ainda que não estavam completamente ligados na videira verdadeira. Então, a palavra de Deus nos fala aqui, ó, ora, né? Deus fica firme, tendo selo, o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Quer dizer, nós que temos conhecimento da palavra de Deus, que conhecemos a Cristo, hoje nós temos que se apartar do pecado, da iniquidade, dos erros, das coisas que nos afastam de Deus. Porque não é Deus que se afasta de mim, de você, não. Quando eu tenho percebido no convívio da igreja, das pessoas, que muitas vezes as pessoas se afastam da igreja, se afastam da gente. Não é Deus que se afastou dela, é ela que se afasta. Ela comete algum erro, ela faz alguma coisa errada e se afasta, ela mesma se afasta, porque ela já não encontra mais convívio entre os que estão remidos, né? Então é complicado isso. Então ele fala aqui, ó, ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau, de ferro, de ouro, né? De prata, mas também de barro. E vasos para honra e vasos para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Então, se você se esforça, se você busca Deus, se você ora, se você jejua, se você intercede, se você anda de acordo com a vontade de Deus, você é um vaso de honra. Você está preparado para ser usado por Deus. E não tenha dúvida disso. Aproveite esse momento na sua vida e ore, busque, interceda. Ore pelos que estão tristes, abatidos, caídos, para aqueles que estão desanimados, para aqueles que estão sem esperança. Você passa a ser a esperança, você passa a ser a pessoa usada por Deus, né? E ele fala assim, ó, foge também dos desejos da mocidade, segue justiça, a fé, a caridade, a paz com os que com seu coração puro invocam o Senhor.
E outra coisa que ele fala também importante aqui, é rejeita as questões loucas, sem instrução, sabendo que produzem contendas. E o servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para todos, apto para ensinar, sofredor. Olha só, aptos para ensinar e sofredor. Essa é o desígnio que Deus nos dá. Ah, mas eu sofro muito. Poxa, eu sirvo a Deus e vivo sofrendo. Vivo... Irmãos, está aqui, ó. Está aqui, está escrito aqui, ó. Ao servo do Senhor não convém contender. Quer dizer, nós não temos que entrar em contenda, não temos que discutir, não temos que entrar em confusão. Coisas desse mundo. Né? Por quê? Porque não compensa. Mas, ele fala assim, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Sofredor, olha só, que coisa, hein? Que coisa, que desígnio, hein? Instruído com mansidão os que resistem, e ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. Hã? Olha que coisa maravilhosa, né? É isso que Deus quer da gente. É não entrar em confusão e mesmo sendo agredido, mesmo sendo caluniado, não importa. A gente vai sofrer com isso. Mas a própria palavra diz: ser sofredor, aprenda a ser. Porque Deus se agrada. O nosso galardão está com ele lá. É, não é, gente? Glória a Deus. Amém? Amigos. Agora, uma coisa que me deixa aqui com alegria no Senhor, nesse capítulo de Êxodo 33, Moisés não viu a face do Senhor. Moisés ele não ficou cara a cara com o Senhor, mas Deus ele revela para nós que um dia o veremos face a face. E nesse dia é o Senhor que vai chamar. Né? Nesse tempo que o Senhor manda a gente ser fiel até a morte, é para isso, para podermos contemplar a face do Senhor, para participar da mesa do Senhor. Então, louvado seja Deus, porque eu não estava nesse tempo de Moisés, porque o meu tempo é hoje e é agora. Mas uma coisa eu vou dizer, eu vou ver todos que o Senhor falou na terra, nós vamos ver, nós iremos ver, isso é nosso trunfo. Ver a face do Senhor e ver os nossos irmãos que vão ressuscitar no Senhor. Primeiro, os mortos ressuscitarão primeiro, a palavra de Deus relata é assim. Quem são os mortos que vão ressuscitar primeiro? Aqueles que morreram no Senhor, aqueles que dormem no Senhor. E a gente vai ver Pedro, Tiago, João, a gente vai ver todo mundo. Porque se eu for fiel, é isso aí que você tem que botar na sua mente. Você que está do outro lado da telinha, para você participar da mesa, para você ver a face do Senhor, aleluia, tem que estar na presença de Deus, você precisa ser fiel até a morte para poder receber a coroa da vida. É assim que Deus relata na sua palavra. Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. Não é fácil servir ao Senhor, mas se você está na presença, se você não quer sair da presença, se você quer essa presença contínua, Moisés ele teve a liberdade, oh, aleluia, de sentir, né, a glória do Senhor, de ver, eu imagino o calor do Senhor, como era grande ali, e eu imagino que Moisés, meu Deus, glória a Deus, eu não vi, mas eu creio nesse Deus poderoso, e eu sei que um dia eu verei face a face. E eu recebo isso no meu coração. Não quero sair da presença. Não saia da presença. Permaneça na presença do Senhor e ser fiel até a morte para tu ver a face do Senhor. E cear na mesa com o Senhor. E Jesus vai nos servir. Essa é a palavra.
E glória a Deus. Deus os abençoe. Muito feliz. Porque meu Deus é Deus, porque o nosso Deus é Deus. Aleluia. Não saia da presença. Não saia da presença. É que eu estava olhando aqui sobre o povo que morava lá na terra de Canaã, e eu estava me perguntando, né? Por que, Senhor, que o Senhor tinha que expulsar um povo da terra para colocar outro, né? Porque esse povo aqui, os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus, eles foram expulsos da terra de Canaã para o povo de Israel morar na terra. E aí eu estava olhando aqui, né? Era um povo movido à idolatria e imoralidade. Aí a gente vê que o povo de Israel já era como era, qualquer coisinha se corrompia. É, Então, como é que ia ter um povo desse? imagina nós. Misturar, ia se misturar e ia piorar mais ainda a situação, né? Então, por isso que Deus, ele expulsou, né? Expulsou aquele povo. E aqui no versículo, no Êxodo 3:8 fala assim: portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, e uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu e do eveu e do jebuseu. Então, eles, cada um desses, eram descendentes legítimos dessa terra. A terra era um deles, mas por essas coisas, né? Deus ele expulsou e a terra ele tem prometido desde lá do tempo de Abraão. Então a gente vê por conta de algumas pessoas fiéis, Deus ele prometeu uma terra boa. Não por causa desse povo de Israel, não, não, porque o povo era muito rebelde, qualquer coisa se corrompia. E Jacó, Deus, ele tinha prometido a terra, né? E também em Deuteronômio 9:4 diz assim, ó: quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração dizendo, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir, porque pela impiedade dessas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, mas tu és povo obstinado, né? E no 8 fala, pois em Horebe tanto provocaste a ira o Senhor, que o Senhor se acendeu contra vós para destruírem. Essa palavra aqui em Deuteronômio, Moisés estava lembrando, né? Os israelitas de novo, porque eles Sim, estavam murmurando de novo, né? verdade. Então o Senhor fala, né? Não era porque dos israelitas, não era porque deles que estava ali naquele momento, mas por causa que ele já tinha feito uma promessa a Abraão, né? Que Abraão ia ser pai de muitas nações e o povo israelita era o povo escolhido. Então, por conta dessa promessa, não por causa deles, não porque da justiça deles, não porque em momento eles estavam com Deus, né? Porque eles estavam com Deus e não estavam, mas por causa de Deus, por causa da promessa que ele tinha feito a Abraão, Isaque e Jacó, que ele não ia Como? destruir, né? Ia levar até a terra do Egito, ou até a terra de Canaã, até a terra de Canaã, né? E como nós sabemos que nem todos entraram ali naquela terra, só a Aleluia. nova Glória a geração, Deus. né? Nova geração. Verdade. Tá bom. Amém. Glória a Deus.
Tomara que orar para nós. Tamires, você está na unção aí? Ora por nós aí, encerrando esse devocional de hoje. Tomara que a minha garganta hoje, viu? Tá ótimo sua garganta. Você pode pregar hoje lá na igreja, viu? Tá com todo o poder hoje. Glória a Deus. Eu vou guardando as mensagens para quando for ministrar, tá na ponta da Isso, língua. tá legal. Vamos orar então, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Deus maravilhoso, meu Senhor, Criador dos céus e da terra. Pai, neste momento eu quero te agradecer, Pai, por este devocional, por essa sabedoria que o Senhor tem nos concedido, Pai, de entender a tua palavra, porque se o Senhor não nos desse, não conseguiríamos, Pai, compreender. Não conseguiríamos, Senhor. E eu te peço, assim como Moisés, Senhor, que a tua presença venha estar ao nosso lado, Pai. Porque sem a tua presença, Pai, nada podemos fazer. Pai, sem a tua presença, não queremos dar nenhum passo, Senhor. Mas que o Senhor venha estar conosco, Pai. Nos fortalece, nos guia, Senhor. Porque só o Senhor que pode nos dar força, Senhor. Só o Senhor que nos dá força. Então, vai nos guiando, Pai, por onde o Senhor quiser que nós andemos, Senhor. Porque sem ti, Pai, como eu falei aqui, somos igual uma folha seca. O vento ele sopra e nos leva para qualquer lugar, mas o Senhor é que direciona o caminho certo. O Senhor que direciona o lugar certo para cada um de nós, Senhor. Cada um de nós. O Senhor está olhando, está contemplando, Pai querido. Eu te peço que o Senhor possa enviar teus anjos, Pai querido, ao nosso favor. Enviar teus anjos nos nossos lares, na nossa casa, Pai querido. Vai nos guardando, vai nos abençoando, Senhor. Vai nos livrando de todo mal. E eu te peço que o Senhor dê força aos cansados, Pai querido, que o Senhor fortaleça de maneira tal que eles mesmos não venham entender, Pai querido, nem compreender, mas que venham saber que quem deu essa força foi o Senhor, que quem guiou foi o Senhor, que quem esteve na frente todo momento foi o Senhor. Então faz o teu melhor nas nossas vidas, Pai, para que o teu nome venha a ser glorificado e exaltado através de nós. E é isso que eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.